Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. Estamos embarcando no nosso quinto dia e hoje nós faremos menção dos capítulo 13 até o capítulo de número 15. E antes de nós darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de convidar você a curtir, se inscrever em nosso canal, comentar e, se possível for, compartilhar esse vídeo com uma ou duas pessoas ao seu redor. É importante que você semeie esse vídeo na vida de alguém, porque se é bênção para você, pode ser bênção para alguém também. No capítulo de número 13, nós vemos que Abraão toma a decisão de sair do Egito. Nós vimos no dia anterior que ele desce até o Egito por motivo de fome. E agora, Abraão resolve sair da terra do Egito e descer até a terra do Neguebe. A palavra do Senhor diz que ele leva consigo Ló. E quando nós somos abençoados por Deus, quando as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, é normal realmente nós termos o privilégio de sermos abastados de bênçãos, né? Ser muito grandiosos, riquíssimos também. Isso realmente é algo inteiramente ligado às promessas de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele começou a crescer demais. Não somente ele, mas Ló, o seu sobrinho, também ficou muito grande, a ponto de que estava tendo contenda entre os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de Ló. A palavra do Senhor diz que eles começavam a contender entre si. E para que essa briga não afetasse o relacionamento que eles tinham entre eles, Ló decide chegar a Abraão e pedir realmente uma separação. Olha, acho que é melhor a gente, cada um tomar seu rumo, porque está começando a gerar problema. A nossa grandiosidade, o nosso tamanho agora começou a virar empecilho e realmente está tendo problemas, né, de pasto, de concordância, de entendimento entre os meus pastores e o seu. Então, para que isso realmente não seja um problema entre nós, vamos fazer uma divisão? A palavra do Senhor diz que Abraão não somente concorda com Ló, mas manda Ló escolher o melhor lugar. Fala, não, então escolhe o melhor lugar e aonde você for, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, aonde você for, essa separação vai ser bem-vinda. A palavra do Senhor diz que Ló resolve olhar para os olhos naturais e escolhe o melhor lugar. E eu acho interessante, isso também traz uma aplicação maravilhosa em nossas vidas, porque nós também devemos realmente tomar decisões assim como Abraão tomou. Ele falou, ó, independente da circunstância, independente do local que eu for levado, ou for jogado, ou for escolhido para mim ficar, as bênçãos não estão no lugar que eu esteja. As bênçãos estão nas mãos do Senhor. As bênçãos estão na presença do Senhor nesse ambiente. Então, Abraão não se preocupou com o lugar de escolha, com o lugar de sobra. Para ele sobrou um lugar que possivelmente era ruim aos olhos humanos, né? Mas Abraão sabia que a prosperidade não vinha do lugar em si, mas vinha da presença de Deus em sua vida. A palavra do Senhor também fala que a partir do momento em que eles se separam, mais uma vez o Senhor vem e fala com Abraão. Mais uma vez o Senhor reforça aquelas promessas do capítulo anterior sobre a vida de Abraão. Fala, olha, eu realmente vou te abençoar mesmo, o que eu falei está falado, não mude de ideia, sou um Deus que não muda. Então, mais uma vez, eu confirmo as minhas bênçãos sobre a sua vida. As bênçãos da terra, te darei a terra, e farei de ti pai de muitas nações. Eu acho interessante, nós vamos ver no decorrer dos próximos capítulos, que a maior promessa, eu creio, na minha opinião, para Abraão é de que ele seria pai de grandes nações. Até porque terra, de acordo com as bênçãos que Deus já estava dando para a vida dele, é bem provável que ele seria um homem de muitas posses mesmo. Ele já sabia, já estava vivendo isso. Até porque teve um conflito entre ele e Ló. Mas a promessa de que ele seria pai de grandes nações realmente era um choque e um conflito muito grande para a realidade de Abraão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ele ainda não possuía filhos. Ou seja, Deus falou para ele, ó, você vai ter filhos, vai ser pai de grandes nações, mas a palavra do Senhor diz que ele ainda não tinha tomado nas suas mãos uma geração, não tinha tomado nas suas mãos o filho ou o neto. Então, realmente, a palavra do Senhor ainda estava suspensa, ele ainda não tinha tomado posse dessa promessa. E mesmo não tendo recebido ainda essa promessa, mas recebido ainda outras promessas do Senhor, que ainda não havia se cumprido, a palavra do Senhor diz que Abraão, mais uma vez, levanta um altar. Isso eu acho interessantíssimo, porque nós devemos levantar altar ao Senhor quando Ele nos promete, nós devemos levantar altar quando Ele não nos promete, nós devemos levantar altares para o Senhor quando as circunstâncias são boas, quando as circunstâncias são ruins, nós devemos levantar altar de adoração a Deus em nossas vidas todos os dias, independente da circunstância. Independente se foi dia de receber promessa, ou independente se for dia de, com os nossos olhos, ver o completar, né?
dessa promessa em nossas vidas. Nós devemos levantar altar todos os dias. A palavra do Senhor agora detalha no capítulo 14 um pouco mais sobre a vida de Ló. A palavra agora dá nome ao lugar escolhido por Ló, Sodoma, ao lado de Gomorra. E aí a palavra do Senhor diz que ali momentos de aflição começa a pairar ao redor de Ló. Olha para você, o camarada ele escolhe a melhor terra, escolhe o melhor lugar, mas a presença do Senhor não vai. Eu acho interessante ressaltar isso aqui, porque de fato ele olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos da carne e escolheu aquilo que era precioso aos seus olhos. E aí nós entendemos que Abraão escolheu talvez o lugar que sobrou, o lugar mais ruim, mas ele não estava passando as mesmas aflições que Ló. A aflição que mais o capítulo 14 vai ressaltar agora é a aflição de que reis decidem se levantar contra o rei da terra em que Ló está. E acontece ali uma guerra muito grande entre homens e mulheres, muitos perderam a sua vida, muitos feridos, e alguns foram levados cativos. A palavra do Senhor diz que um desses cativos era Ló e sua família. E eu acho interessante ressaltar que o número era grandiosíssimo, eram vários guerreiros, eram homens ali de guerra realmente, que cercaram, dizimaram, destruíram realmente as outras cidades, e ali levam cativo Ló. Quando Abraão fica sabendo disso, a palavra do Senhor diz que Abraão desce no resgate de Ló. E olha que coisa maravilhosa, mais uma vez Abraão dando o entendimento de que sabia e conhecia realmente o Deus que servia, que em número desvantajoso. Abraão não estava em número grandioso de homem, era um número desvantajoso de Abraão, equiparado ao exército dos outros inimigos. Ele desce e resgata ali das mãos do rei inimigo, nas mãos da força inimiga, a vida de Ló. E mesmo em número realmente ruim. E aqui eu começo a entender e aplicar isso para a minha vida. Nós não precisamos realmente de um apoio humano articulado pelas nossas próprias mãos. O Senhor há de levantar ao nosso redor um exército. Talvez não seja tão numeroso, talvez seja até uma quantidade bem menor do que os nossos inimigos. Mas a presença do Senhor em nossa vida fará com que nós tenhamos vitória. E eu acho interessante que agora a gente entra para um lado profético desse capítulo 14, é a palavra do Senhor falando sobre o encontro de Abraão com o rei de Salém. O rei de Salém é Melquisedeque. E eu acho interessantíssimo porque esse encontro é marcado de um simbolismo perfeito. O nome de Melquisedeque aparece somente 3 vezes na Bíblia. E essa vez em que aparece, traz a ele realmente uma autoridade real. Melquisedeque significa o rei de justiça. E Melquisedeque é comparado a uma tipologia de Cristo. É como se ele fosse Cristo. Por quê? Após uma guerra em que as mãos humanas fazem uma parte, mas as mãos celestiais, invisíveis aos olhos humanos, dá a Abraão a vitória, liberta o cativo Ló e agora entrega nas mãos do seu tio, mais uma vez. A palavra do Senhor diz que Melquisedeque aparece trazendo consigo pão e vinho. Não sei se você lembra, mas pão e vinho é o simbolismo de Cristo. Pão, a carne de Cristo, vinho, o seu sangue. É isso que nós ceamos, nós lembramos nos domingos, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, consagramos o pão e o vinho. Foi com esses alimentos, né, o pão e o vinho, com que Melquisedeque recebe a Abraão. A palavra do Senhor diz que Abraão, diante de Melquisedeque, se submete. Ele reconhece a autoridade daquele que é um tipo de Cristo. Nós precisamos reconhecer Cristo em nossas vidas. Abraão reconheceu que aquele homem que estava ali, sacerdote do Deus Altíssimo, era uma autoridade espiritual. E nós precisamos reconhecer em nossas vidas autoridades enviadas pelo Senhor para de fato nos auxiliar na caminhada cristã. Já no capítulo 15, a palavra do Senhor diz que Abraão, ele recebe essa maravilhosa vitória, recebeu ali o seu sobrinho de volta, livra ele, seu sobrinho agora vai em paz para sua casa, está tudo resolvido. Mas a palavra no capítulo 15 diz que Abraão está entristecido. Por quê? É como se ele tivesse... Sabe aquele menino mimado que você promete algo para ele, você dá até outras coisas, mas ele está apegado àquilo. Então, assim, Deus está abençoando bastante Abraão, está mostrando que está com ele nas batalhas. E aí Deus precisa dar aquele ânimo, aquela injeção de ânimo. E não fique com raiva de Abraão, não, porque Deus também precisa dar ânimo na sua vida de vez em quando. Eu sei bem disso. Nós, às vezes, precisamos de um chacoalhar de Deus, de uma injeção de ânimo do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos não somente lembrar das nossas promessas, mas para poder realmente andar, né, na caminhada cristã. A palavra do Senhor diz
que Deus ele aparece a Abraão e diz a Abraão assim: olha, eu sou o teu escudo, grande é o teu galardão. E mesmo o Senhor falando isso para ele, ele muito se entristece, porque ele não vê com os olhos humanos o cumprimento da promessa de Deus. A promessa era: você será pai de grandes nações. E mais uma vez, Deus promete a ele dizendo: olha, você terá filhos, você gerará, essa descendência sairá de você. E aí Abraão, vendo que essa promessa mais uma vez era feita por Deus, pede uma prova ao Senhor. E ali ele levanta um altar, sacrifica animais, e o Senhor aparece mais uma vez, em sonho dessa vez para Abraão, confirmando mais uma vez, trazendo realmente um ânimo de fé na vida de Abraão, para que ele entendesse que aquela promessa se cumpriria. E para dar encerramento agora, eu gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, que está precisando de um ânimo, que é alguém que está precisando ouvir uma promessa de Deus, alguém que precisa, através das Escrituras, ler as bênçãos de Deus na vida. Então, eu te convido agora a curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com alguém. Se esse vídeo é bênção para você, provavelmente é bênção para alguém que está ao seu lado.